Oi, gente! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Por aqui estamos, em clima de fim de ano, as festas se aproximando, aquela correria, todo mundo se organizando para comemorar. Afinal de contas, Jesus nasceu, então nós temos razões para comemorar, não é mesmo? É interessante, estava conversando com meu marido, como as coisas mudam muito depois que você passa a ter filhos, né? Se você não sabe, se você acabou de chegar aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Giovana Galego e eu tenho um filho de ainda 1 ano e 4 meses, ele é novinho e tudo muda, né, gente, depois que os filhos chegam. Então as festas de fim de ano, elas também passam a ter mais significado. Se antes já tinha significado pra gente, porque é o nascimento do nosso Senhor Jesus, passa a ter mais ainda, né? Porque agora nós temos o nosso filho, então a gente quer criar tradições, a gente quer criar memórias, quer fazer algo especial, é muito gostoso. Mas vamos ao foco, vamos ao assunto do texto, né? Hoje nós vamos meditar, vamos estudar em Gênesis capítulo 25, finalzinho do capítulo 25. No último vídeo nós conversamos a respeito do final da vida desse homem tão especial chamado Abraão. Abraão faleceu e no capítulo 25 é isso que a gente encontra, né? O falecimento de Abraão, e Moisés apresenta pra gente a descendência de Abraão. Então, ele faz uma espécie de um resumo da vida de Abraão, mostrando o que Abraão deixou, né? E ele deixou o quê? Descendentes. Nós vimos, então, isso no vídeo anterior, no começo do capítulo 25. E aí eu comentei lá no vídeo que ele começa mostrando os descendentes que estão mais distantes da promessa do nascimento do Salvador, né? Do nascimento de Jesus. Então ele primeiro mostra os descendentes que Abraão deixou através de Quetura, depois ele mostra os descendentes a partir de Ismael, e agora a gente vai ver os descendentes que vieram a partir de Isaac, o filho de Abraão com Sara, o filho da promessa, o filho que vai dar origem a uma descendência específica, a nação de Israel, e descendência essa também que vai dar origem a Jesus Cristo, o Salvador, o nosso Senhor, o próprio Deus entre os homens. Então ele vai fazendo uma espécie de um funil, né? Ele vai apresentando a história e deixando por último aquele que está mais próximo de Jesus, que é o foco do texto bíblico, né? É mostrar pra gente o desenvolvimento da história até a vinda de Jesus. E depois, né, da vinda de Jesus, os seus ensinamentos, como a gente deve viver agora a partir de Jesus, e aquilo que nos aguarda, aquilo que ainda está por vir, que ainda vai acontecer e que é motivo para encher o nosso coração de esperança. Então hoje nós vamos dar continuidade nesse capítulo, vamos ver o finalzinho deste capítulo, que diz respeito à descendência de Isaac. Bora lá? E claro, se você acabou de chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos fazendo o estudo da Palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, sempre com um olhar focado em conhecer mais a Deus, em conhecer a Jesus Cristo. Então seja muito bem-vindo, espero que você aproveite muito e que isso te coloque mais próximo do Senhor. Mas chega de falar, chega de conversa, vamos agora ao texto de hoje. Oi, gente! Como vocês estão? Por aqui tá tudo bem, né, Davizinho? Gênesis capítulo 25, vamos do versículo 19 ao versículo 23. Vamos lá? Bora lá. Começa da seguinte forma. Esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã e irmão de Labão, também arameu. Então, no versículo 19, a gente já encontra aqui uma expressão que ela já apareceu em outros momentos de Gênesis. Antes de Gênesis 25, essa expressão já apareceu algumas vezes, que é essa expressão, esta é a história da família de. No caso aqui, esta é a história da família de Isaac. Mas já apareceu em outras situações, como esta é a história da família de Noé, esta é a história da família de Terá.
E até no capítulo 2 de Gênesis aparece: esta é a história dos céus e da terra. Essa é uma expressão que Moisés, o autor desse texto, ele usa para marcar o ritmo do texto, para indicar que ele vai começar uma nova sessão, um novo bloco, digamos assim, na história. Ele está mostrando que agora, daqui para frente, ele vai dedicar um pouco mais de tempo para contar eventos, assuntos, contar a história dessa família em específico. Então essa expressão, ela marca esse novo tempo dentro da história, esse novo período na história bíblica aqui de Gênesis, entende? Isso começa lá em Gênesis 2, a gente já vai ter essa expressão sendo usada para indicar isso, indicar que o autor agora ele vai dar um zoom nessa família, ele vai dar um zoom nesse aspecto. Eu gosto muito, gente, de imaginar o texto bíblico como sendo uma grande linha do tempo, em que a gente vai ter o Senhor usando pessoas para construir essa história. Então a gente tem vários nomes aí aparecendo, né, no decorrer da linha do tempo, e o Senhor usando essas pessoas, esses nomes, para desenvolver os seus planos. Mas existem determinadas pessoas em que os eventos da vida daquela pessoa, eles precisam ser enfatizados, eles precisam ser contados, precisam ser registrados, porque através desses eventos Deus está desenvolvendo a sua vontade. Então, quando a gente tem lá Gênesis 1, em Gênesis 1 a gente tem a descrição de como Deus criou todas as coisas, mas em Gênesis 2 a gente tem o autor dando ênfase em detalhes de como Deus criou o homem e a mulher de forma específica. Então imagine uma linha do tempo, aí você tem aqui, Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1. Mas aí Gênesis 2 é como se fosse, como se você pegasse uma lupa e você colocasse aqui em Gênesis 1 e desse um zoom para entender, tá bom, Deus criou todas as coisas, mas como Deus criou de forma específica o homem e a mulher, entende? Aí depois que você entendeu como Deus criou o homem e a mulher de forma específica, você volta para a linha central da história. E aí a história continua se desenvolvendo. Aí chegou na história de Noé. Opa, vamos dar um zoom aqui? Esta é a história da família de Noé. Aí vamos entender o que aconteceu aqui na história de Noé. Aí volta para a linha central. Aí você tem uma genealogia, onde vão aparecer vários nomes ali que Deus foi permitindo que essas pessoas fossem nascendo até culminar em Jesus Cristo. Então esses nomes vão aparecendo. Aí chega Terá. Opa, vamos dar um zoom aqui? Esta é a história da família de Terá. Aí vem várias coisas a respeito de Abraão e tudo mais. Abraão morreu. Volta para a linha central. Opa, agora é Isaac. Vamos dar um zoom na história de Isaac? Então é exatamente isso que está acontecendo. Agora, hoje, a gente inaugura aqui no canal a história de Isaac. Então nós vamos dar um zoom na história de Isaac e a sua família. Então, vamos dar esse zoom, vamos conhecer a história da família de Isaac, não é mesmo? Vamos perceber que dos patriarcas, Isaac é aquele que tem menos registros a respeito da sua história, não tem muitos acontecimentos, a sua história é bem tranquila, não tem muitas coisas. Então a gente tem mais assim registros sobre os seus filhos do que propriamente sobre Isaac, tá bom? Então vamos lá, olha, Moisés, ao escrever o texto, ele começa contando a história de Isaac pra gente, ou melhor, da família de Isaac, falando sobre o fato de que Isaac era o quê? Filho de Abraão, né? Isso é algo importante, afinal de contas, Abraão foi o homem chamado por Deus para ser aquele que herdaria uma terra, a terra de Canaã, e aquele que seria o pai de uma nação especial, a nação de Israel, a nação de onde nasceria o Messias, o Salvador, a semente prometida pelo Senhor lá em Gênesis 3,15, né? Quando ele prometeu que enviaria uma semente, o descendente que nasceria do ventre de uma mulher e que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, que derrotaria o inimigo do homem de forma a reconciliar o coração do homem ao coração de Deus. Então, ali em Gênesis 3,15, Deus promete um Salvador. E Abraão foi esse homem chamado para herdar a terra de Canaã e para dele uma descendência, uma nação ser construída, ser desenvolvida. E dessa nação nasceria o Salvador, nasceria o descendente da mulher.
Beleza? Então, essa promessa estava sobre a vida de Abraão. Quando Abraão falece, essa promessa passa a estar agora sobre a vida de Isaac, o filho da promessa, aquele que nasceu de forma milagrosa, né? Aquele que foi gerado no ventre de Sara, esposa de Abraão, que era uma mulher estéril e que aos 90 anos de idade engravidou de Isaac. Nisso Abraão tinha 100 anos de idade. Então, o nascimento de Isaac, o gerar da vida de Isaac foi completamente milagroso, né? Então, Isaac é o filho da promessa, portanto, ele é aquele que carrega a promessa que estava sobre a vida de Abraão. Ele foi escolhido por Deus para carregar essa promessa adiante. Depois, no versículo 20, o autor Moisés vai nos contar que Isaac vai se casar aos 40 anos de idade com uma mulher chamada Rebeca. E ele vai dizer pra gente também que Rebeca era filha de Betuel, que era um arameu, ou seja, era alguém dessa região de Padã-Arã, que era uma região que ficava na região da Mesopotâmia, e que o pai de Rebeca, Betuel, também tinha um outro filho, que é o irmão de Rebeca, que é Labão. Então o autor aqui nos introduz essas informações. Para quem já está lendo o texto, já está meditando nessa história, isso é apenas uma revisão, né? O autor está apenas trazendo novamente esses nomes e recapitulando esses acontecimentos. Se você acompanha a série de Gênesis aqui no canal, isso para você também é só uma revisão. Mas para você que chegou agora, então saiba que Isaac se casou aos 40 anos com uma mulher chamada Rebeca. Rebeca veio de Padã-Arã, ela era filha de Betuel, que era filho do irmão de Abraão. Então Rebeca vem da família de Abraão, porque Isaac precisava nascer com alguém que tinha uma linhagem distinta, que pertencia a um povo diferente, para que a linhagem permanecesse sendo distinta. Se você quiser entender isso com mais detalhes, eu aconselho você a assistir os outros vídeos do canal. Moisés também traz aqui à tona o nome de Labão, o irmão de Rebeca. E aqui no caso, ele está frisando o nome desse irmão, porque logo, mais pra frente, Labão vai aparecer na história novamente. E dessa vez a gente vai ver ele aparecendo na história e tendo um papel importante ali num determinado momento da vida de Jacó. Então Moisés está meio que dizendo, olha, ela era irmã do tal do Labão, guarda esse nome aí, é quase isso que Moisés está fazendo, entendeu? Ó, lembra desse nome aí, que mais lá pra frente eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Então é basicamente isso que Moisés está fazendo aqui, beleza? Então, se você acompanhou o desenvolvimento aqui da história para que Isaac pudesse casar com Rebeca, você vai lembrar que Rebeca foi a escolha de Deus para Isaac. Rebeca tinha recebido uma bênção sobre a vida dela quando ela estava prestes a sair de casa com um servo de Abraão para se encontrar com Isaac. Ela recebe a bênção de que ela seria mãe de multidões, que ela seria mãe de nações. Isso tem tudo a ver com a promessa que estava sobre a vida de Isaac, que foi aquele que recebeu a promessa que estava sobre Abraão. E qual promessa era essa? De que ele seria o pai de uma nação, ele seria o pai de multidões. Então, entende como o propósito, a promessa na vida deles tinha tudo a ver, estava alinhada? Então, maravilha. Lembrou de tudo isso? Vamos agora para o versículo 21. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. Ué, a gente não acabou de falar que havia sobre a vida dela uma bênção, uma promessa de que ela seria a mãe de multidões e que por conta disso tinha tudo a ver que Rebeca fosse a esposa de Isaac? Como assim essa mulher era estéril? Teria Deus falhado ao escolher Rebeca? Não, gente, óbvio que não. Vamos dar continuidade a essa história e a gente vai entender o porquê que as coisas tinham que ter acontecido dessa forma como aconteceu. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Gente, Isaac orou por Rebeca muitos anos. A gente vai ver no próximo vídeo que quando os filhos deles nascem, Isaac já estava com 60 anos. E ele casou com Rebeca aos 40 anos. Perceba como Moisés faz questão de começar essa história
dizendo pra gente com quantos anos Isaac casou, para que a gente consiga fazer esse cálculo e perceber que levou 20 anos para que o casal pudesse ter filhos. Então, Isaac orou por Rebeca, não de forma pontual aqui nesse momento, mas orou por sua esposa 20 anos. Com certeza, Isaac também pensava nessa questão. Há uma promessa sobre a minha vida. Eu sou aquele que herdou a promessa que estava sobre o meu pai. Aquele que carrega a promessa de ser pai de multidões. Aquele que vai dar origem a uma nação inteira. Como que a minha mulher é estéril? Talvez Isaac se lembrou da história dos seus pais. Talvez Isaac se lembrou que a sua mãe também, sua mãe Sara, também era uma mulher estéril. E eu tenho muita convicção de que conhecer a história dos seus pais foi um grande encorajamento para Isaac ir a esse Deus e pedir para que o Senhor operasse um milagre sobre a vida dele e de Rebeca e fizesse com que Rebeca pudesse gerar vida e fizesse com que Rebeca pudesse engravidar, mesmo sendo uma mulher estéril. Afinal de contas, ele foi fruto de um grande milagre. Então, com certeza, sua esposa e ele também poderiam vivenciar o grande milagre do Senhor gerando vida em um ventre estéril. Com certeza, a história dos seus pais o encorajou a buscar auxílio diante desse Senhor. Com certeza, a realidade de que a sua esposa era uma mulher estéril não foi para Isaac grande impedimento. Ele sabia que havia uma promessa sobre a vida dele, ele sabia que essa promessa tinha vindo da boca de um Deus que foi capaz de fazer com que ele nascesse de uma mulher de 90 anos e de um homem com 100 anos de idade. Então, se ele foi fruto de um grande milagre, com certeza esse Deus que deu vida a ele poderia também gerar vida no útero estéril de sua esposa. Com certeza isso encorajou Isaac a ir orar por sua mulher, a interceder por ela, e ele fez isso por 20 anos. E o Senhor respondeu a sua oração e concedeu a esse casal filhos. Isso mesmo, não só um, mas 2 filhos. E por que tinha que ser dessa forma, gente? Porque a forma como os patriarcas são gerados de forma milagrosa, porque perceba, Isaac nasce do ventre estéril de Sara aos 90 anos de idade, quando Abraão tinha 100 anos. Depois nós temos Jacó, que é o próximo patriarca, também sendo gerado por milagre no ventre estéril da sua mãe Rebeca. E depois, mais para frente, nós vamos ver que Raquel, a esposa de Jacó, também vai ter questões, dificuldades nesse assunto. Ela também vai ser uma mulher estéril. Então a gente percebe um padrão se repetindo aí ao longo das escrituras. E esse padrão ele não é em vão, mas existe algo aqui que o Senhor está nos comunicando, que é a importância dessa descendência ser desenvolvida de forma sobrenatural e não apenas de forma natural. Deus está comunicando algo. Ele está dizendo que de fato essa nação ela era diferente das outras nações, porque o próprio Deus estava desenvolvendo essa nação de uma origem completamente sobrenatural, porque dela viria aquele que salvaria a humanidade, Jesus Cristo, o próprio Deus entre os homens, que também vai nascer de forma completamente milagrosa. E porque todo aquele que crê em Jesus como único e suficiente Salvador, todo aquele que confia a vida a Jesus Cristo, torna-se filho de Deus de forma sobrenatural. Nasce de Deus, é isso que a palavra diz. Lá em 1 João, João vai escrever exatamente isso, que aquele que crê em Jesus Cristo recebe, portanto, o direito de se tornar filho de Deus, porque agora é nascido de Deus. E isso é sobrenatural. A conversão, gente, é um milagre.
E a conversão é quando um coração, ele ouve um chamado do evangelho, ele ouve o evangelho e algo dentro dele faz com que ele encontre sentido nessas palavras como nunca antes, de forma que ele consegue responder a esse chamado com fé e arrependimento. Ou seja, ele consegue responder a esse chamado confiando que de fato Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o próprio Deus, Ele é aquele que nos concede perdão e Ele é aquele que nos concede vida eterna. Quando o coração é capaz de crer nessas coisas e de confiar a vida a esse Senhor Jesus, e então a gente tem a consciência do nosso estado caído, do nosso pecado, de forma que diante da presença desse Senhor não resta outra atitude senão se arrepender. E então nós recebemos o perdão de Jesus e todo o peso, toda a culpa, todo o fardo sai de nossas vidas. Aqui, nessa história que eu estou te contando, nesse momento nós temos a conversão. E isso, gente, é só pelo poder do Espírito Santo. Argumento algum, persuasão alguma pode gerar conversão no coração do ser humano. Isso é algo que somente o Espírito Santo de Deus pode provocar. Isso é feito de forma milagrosa, é sobrenatural. E, portanto, todo aquele que se converte a Cristo, todo aquele que se torna filho de Deus, porque creu em Jesus Cristo, dessa forma como eu te expliquei, torna-se, portanto, um filho de Abraão pela fé. E Paulo, lá em Romanos 9, ele vai explicar isso pra gente. Lá na carta de Romanos, ele vai explicar que os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles descendentes biológicos, mas são aqueles que em Cristo se tornaram filhos de Deus. São aqueles que carregam no coração a mesma fé que Abraão carregava. Portanto, são os filhos espirituais. A linhagem de Abraão, a descendência de Abraão não é meramente uma descendência biológica, mas é uma descendência espiritual. E é por isso que o nascimento dos patriarcas, eles acontecem de forma milagrosa, de forma sobrenatural, porque eles apontam para uma linhagem espiritual. Porque eles apontam para uma linhagem que nasce de forma milagrosa, que nasce de Deus de forma milagrosa, mediante a fé. Entende? É por isso que precisava ter sido dessa forma. Se você crê em Jesus Cristo, se você crê que Jesus Cristo é Senhor, é Salvador, é o próprio Deus, se você crê que Jesus Cristo tem perdão para os seus pecados, que Ele pode perdoar os seus pecados e que Ele te garante a vida eterna, se você crê nisso tudo, se você confia verdadeiramente a sua vida a Jesus por completo, então você é filho de Deus, você é nascido de Deus e, portanto, você é um filho de Abraão pela fé e você foi gerado de forma milagrosa, assim como esses gêmeos foram gerados de forma milagrosa no útero estéril de Rebeca. Antes da gente partir para o próximo versículo, tem algo lindo que eu quero falar aqui, que é o fato de Isaac ter orado por sua esposa. E não uma mera oração, né? Mas 20 anos orando. E por que eu acho isso lindo? Porque nós temos um marido intercedendo pela sua esposa. E eu não sei por quê, em que momento da história alguém teve algum entendimento equivocado, completamente equivocado, de que as mulheres são as únicas que carregam esse papel de intercessão, esse papel de oração. Mulher, você tem que ser uma mulher de oração. É verdade, nós temos que ser mulheres de oração, mas os homens também têm que ser homens de oração. Gente, eu não sei da onde que se tirou esse entendimento de que a mulher é aquela que dentro da estrutura familiar, ela é a intercessora. Como se o homem não precisasse de vida de oração, como se a mulher sustentasse toda a casa em oração e tá tudo bem. Gente, não é assim. O nosso relacionamento com o Senhor, ele é antes de tudo pessoal. E todos devem viver uma vida de oração. O homem deve orar também,
Não é só papel da mulher orar, não é uma coisa que está só sobre a figura feminina. Que fique bem claro, nós mulheres devemos orar sim, isso é fundamental. Mas não só nós mulheres, mas todos aqueles que amam a Deus. Todos aqueles que são filhos de Deus, todos aqueles que têm a sua fé em Jesus, todos aqueles que se relacionam com Deus, oram. Entende? Então isso não é algo que está só sobre a mulher. Então, por favor, mulher, se você se te ensinaram dessa forma e às vezes você carrega um peso nas suas costas, seja livre desse peso, seja livre desse fardo. Tenha sim um relacionamento com Deus, isso é fundamental. O que nós estamos fazendo aqui, inclusive, é essa busca de relacionamento com o Senhor. Ore sim, tenha uma vida de oração. É verdade que é na oração que você vai batalhar pela sua família. É verdade, é na oração que você batalha para que o Senhor alcance o coração do seu marido, para que o Senhor alcance o coração dos seus filhos, para que a sua família seja bendita do Senhor. É sim na oração que você faz isso. Faça isso, você está certa. Mas isso não é só algo para você fazer. O seu marido também deve ser um homem de oração. Incentive-o a orar também. E se você, homem, está me assistindo, ore. Ore, homem. Seja um homem de oração e ore pela sua casa. A palavra de Deus diz, isso sim a palavra diz, que o homem é o líder da casa. O homem representa a figura de Cristo, no sentido de que ele é o líder dessa família. E a liderança bíblica é uma liderança servil, é uma liderança sacrificial. Que isso fique bem claro aqui, tá? Não é pra você sair mandando na sua casa, sendo um cara ogro, sendo um cara bruto, machucando a sua família, porque isso não tem nada a ver com Deus. O que a Bíblia está dizendo é para você liderar a sua família em amor, como um servo, como alguém que se sacrifica pela sua família, porque é assim que Jesus opera, é assim que Jesus lidera. Então é assim que você deve liderar também. E é óbvio que como um líder na sua casa, você precisa orar. Você precisa buscar em Deus qual é a direção de Deus para sua família. A gente vive hoje realidades familiares muito difíceis porque os homens não assumem o seu papel e a sua posição dentro da casa. Os homens não sabem para onde estão indo. E se um líder não sabe para onde está indo, aqueles que estão debaixo da sua liderança, muito menos. E aí muitas famílias estão sendo prejudicadas por isso. Então, homens, se levantem. Homens de Deus, se levantem e orem por suas casas, orem por suas famílias, orem por seus filhos. E, a exemplo de Isaac, orem por suas esposas, o tempo que for necessário. Não desistam. E Isaac orou 20 anos. Ore sem cessar. Persevere. Isaac, a exemplo do seu pai, foi perseverante. Abraão esperou 25 anos para que Isaac fosse gerado. Isaac esperou 20, olha, ainda precisou esperar um pouquinho menos, mas também perseverou. Também esperou com esperança, entende? Esperou com um coração grato e confiante em Deus. Isso é importante. O tempo aqui, ele é um instrumento nas mãos do Senhor, para ele lapidar o nosso coração, para ele amadurecer a nossa fé. Então não desista, continue orando. A oração é algo fundamental na vida do cristão. E a gente vai falar ainda mais um pouquinho sobre ela, porque olha só, vem aqui comigo, vamos continuar. Versículo 22. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Gente, Rebeca estava grávida e, ao que tudo indica, grávida de gêmeos. Porém, ela não sabia, tá, gente? Naquela época não tinha pré-natal, ultrassom, não tinha todos esses avanços tecnológicos que, pela graça de Deus, hoje nós temos. Na época de Rebeca não tinha nada disso. Então você só ia descobrir se você estava grávida de uma menina, de um menino, de gêmeos ou de apenas um bebê, quando chegasse a hora do parto. Até então não se sabia, então você ia passando ali a gestação e só ia descobrir na hora do parto.
Então Rebeca não sabia que estava esperando gêmeos, Rebeca não sabia como estava a situação dos bebês lá dentro, não existia um acompanhamento como a gente tem hoje, que você vai lá mês a mês e os médicos te avaliam e fazem exames e conseguem saber se o bebê tá bem lá dentro, se não tá bem, se te falta vitamina, se não te falta, não tinha nada disso na época. Então, gente, imagina só. É um desespero, porque a gente não tá habituado com essa realidade. Então, Rebeca passou ali, ó, meses grávida, ela devia ter provavelmente uma barriga maior do que o normal, considerando o habitual, porque ela estava grávida de gêmeos. Ela com certeza deveria se sentir mais cansada, mais exaurida, devia ter mais dores, devia ter os sintomas comuns, né, ao período gestacional muito mais intensos, porque ela estava grávida de 2 bebês, mas ela não tinha como saber o que estava acontecendo lá dentro. Então, gente, a ansiedade é muito grande, né? O desespero, será que os meus bebês estão bem? Será que eles estão vivos? Será que eu vou ficar bem com tudo isso? O que está acontecendo? Então, numa gestação normal, tudo isso já devia rodar, né? Já devia acontecer ali na cabeça de uma mulher. Mas no caso de Rebeca, tinha um agravante. Parece que os meninos, eles ficavam se empurrando lá dentro, é o que a Bíblia está nos contando. Eles ficavam brigando, meio que isso que estava acontecendo. Um ficava empurrando o outro. Então imagina a Rebeca sentindo aquilo na barriga dela e também vendo, né? Como eu falei no começo do vídeo, eu tenho um filho de 1 ano e pouco e eu sei o que é a experiência da gestação. E quando os bebês começam a chutar, né? Quando meu filho começou a se mover, não é que eles chutam, mas quando eles começam a ter movimento e eles se movimentam lá dentro da barriga, a gente não só sente esse movimento, mas em determinada fase da gestação, a gente já consegue ver, a gente consegue perceber, né? Os pezinhos ali empurrando, você vê um morro formando na barriga, e assim, cada mulher tem a sua opinião sobre essa fase, mas pra mim era muito legal. Eu amava sentir o Davi chutando, pensava que ele tava bem, né? Que ele tava em movimento, era gostoso ali, era uma coisa muito, muito legal, trazia uma vivacidade muito grande, né? Nossa, eu realmente tô grávida, realmente tem um ser humano dentro de mim. Mas eu preciso confessar que tinha uma coisinha que era bem difícil, que era quando o Davi chutava em determinadas regiões da minha barriga, como por exemplo quando ele chutava próximo à costela, e aí, gente, doía. Ou quando ele empurrava algum órgão meu, doía. Então tem essa parte também, que geralmente as pessoas não contam. E isso aconteceu comigo, que estava grávida de 1 bebê. Agora imagine você grávida de 2 bebês, e os seus bebês não estão só se movimentando dentro do útero, mas eles estão se empurrando, eles estão quase que brigando. Com certeza, a Rebeca via aqueles movimentos na sua barriga e com certeza ela também sentia dores. E tudo isso deve ter deixado ela maluca, né? Pensando, o que está acontecendo aqui dentro de mim? O que é isso? E aí ela vai falar isso. Por que está me acontecendo isso? Essa frase aqui, gente, no original é um texto bastante difícil de compreender. Então, por conta disso, por conta dessa dificuldade de tradução, a gente não vai ficar se apegando aos detalhes dessa frase, tá bom? Porque cada tradução vai colocar de uma forma, porque eles não conseguem entender muito bem exatamente o que Rebeca falou. O que a gente consegue compreender é que a fala de Rebeca demonstra que ela gostaria de entender o que estava acontecendo. Então isso a gente pode concluir. Rebeca queria entender o que estava acontecendo. E ela vai buscar entender o que estava acontecendo na fonte, no lugar mais sábio para se buscar essa resposta, que é no Senhor. Então fica aqui um ensinamento pra gente também. Se está acontecendo algo na sua vida que está te angustiando, você não está entendendo, está apertando o seu coração, tá difícil, tá confuso, você gostaria de entender, vá a Deus, consulte ao Senhor, que é o único que pode te dar essa resposta. Olha, às vezes a gente fica com medo de insultar a Deus, ou de ofender o coração dele, falando pra ele que a gente não tá bem, falando pra ele que a gente não tá gostando, ou falando pra ele que a gente tá confuso. Deixa eu te falar, você não vai surpreender a Deus. Ele conhece você, ele conhece os seus pensamentos, ele conhece o seu coração. Então você pode ser sincero diante dele e expressar o que você está sentindo, e ele vai poder responder para você aquilo que você precisa ouvir.
Deus sabe de tudo. É verdade, Ele conhece seus pensamentos, Ele conhece seu coração, Ele sabe de tudo. Mas quando você vai a Ele e você conta o que está acontecendo, Ele trata o seu coração, que precisa ser tratado. Quando você vai até Ele e pergunta, Ele pode então te responder e você vai ouvir o que Ele tem a dizer. Entende? E isso vai fazer toda a diferença. Aqui tem um detalhe importante. Quando Rebeca foi consultar ao Senhor, olha o que a palavra diz. Diz que ela foi consultar ao Senhor. Então, houve um movimento de Rebeca. Por que a palavra diz isso? Porque no tempo de Rebeca, para falar com Deus, para consultar a Deus, era necessário ir até o altar de sacrifícios. Era necessário oferecer um sacrifício para que o sacrifício pudesse pagar o preço dos meus pecados temporariamente, para que dessa forma eu pudesse consultar a Deus sem ser fulminado pela santidade desse Deus. Então Rebeca precisou ir até o altar. Pode ser que ela tenha ido consultar, pode ser que ela tenha ido até Abraão, que era o profeta daquela época, que estava vivo, tá? Neste momento aqui. Pode ser que ela tenha ido até ele, para que Abraão, que era o profeta da época, pudesse oferecer um sacrifício ao Senhor e então consultar ao Senhor por Rebeca. Isso seria o mais convencional, o que a gente espera por conta do período, tá? Mas o texto não nos traz esse detalhe. Então pode ser que Rebeca tenha ido até o altar e ela tenha feito uma oração, ela mesma tenha consultado ao Senhor, feito uma oração, e Deus, por misericórdia, pode ter respondido a Rebeca sem fulminá-la diante da sua presença? Pode, porque o Senhor é o Senhor e Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter. Então pode sim. E independente, sabe, gente, se foi de um jeito ou se foi de outro, o que eu acho maravilhoso é que Rebeca foi consultar o Senhor e ele respondeu. E a gente está falando de uma mulher no período dos patriarcas, que naquela época, naquela cultura, uma mulher não era nem considerada ser humano. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Um Deus que ama o homem, que ama a mulher e que responde as orações. Ele respondeu a oração de Isaac e ele respondeu a oração de Rebeca, que foi até ele entender o que estava acontecendo. Esse é o nosso Senhor, é a esse Deus que nós servimos. Rebeca precisou ir até um altar para poder consultar ao Senhor. Agora eu e você podemos ir diretamente a Deus em qualquer lugar que nós estivermos. Porque o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário, onde o próprio Deus, como homem, Jesus Cristo, morreu por mim e por você, e o sacrifício dele é eterno, porque ele é eterno. Dessa forma, o meu pecado, o seu pecado, não foi pago momentaneamente, mas eternamente. E ele não só morreu, mas ressuscitou e está vivo ao lado do Pai. E agora, por causa de Jesus, eu posso falar diretamente com Deus em qualquer lugar, porque agora o templo do Senhor não é mais um prédio, agora o lugar onde a presença do Senhor se manifesta não é mais um altar de pedras, mas sou eu mesma. Eu sou o templo do Senhor. Aqueles que compõem a igreja são o templo do Senhor. O Espírito Santo de Deus habita no meu corpo e por isso eu sou o templo. E é por isso que a presença de Deus se manifesta em mim. Gente, valorize isso. Valorize isso. Consulte o Senhor, converse com o Senhor, ore, fale com Deus, louve ao Senhor, desfrute daquilo que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Versículo 23. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Deus responde a Rebeca, e ele diz a Rebeca que dentro do ventre dela existiam 2 nações. Ele está falando sobre 2 bebês que representam 2 nações. E esses 2 bebês que representam essas 2 nações, representam essas nações que irão se separar no futuro.
essas nações vão ser nações inimigas, essas nações vão se separar e vão ser inimigas. E ele vai dizer que um deles vai ser mais forte e um vai servir ao outro. Então essas nações, elas vão ter diferenças em poder e elas também vão, e também haverá uma situação em que uma nação vai servir a outra. E ele diz que a nação que vai servir a outra é a nação mais velha, do filho mais velho. E a nação proveniente do filho mais novo é aquela que vai ter o senhorio, né? Sabe o que Deus está dizendo aqui para Rebeca? Que ele escolheu o filho mais novo para dar continuidade à promessa que havia sido passada de Abraão para Isaac e que no futuro seria passado para o filho mais novo e não para o filho mais velho. Gi, como que você pode ter essa compreensão dessa fala de Deus para Rebeca? Abra sua Bíblia, se você puder, em Romanos capítulo 9, para a gente ler um trechinho que está no versículo 10. A gente vai ler até o versículo 13, tá bom? Diz o seguinte: e esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Paulo aqui estava falando a respeito de como Deus escolheu aqueles que são seus. E ele vai usar o exemplo do nascimento de Esaú e Jacó, que são os filhos de Rebeca com Isaac. Ele vai usar essa história para exemplificar essa escolha de Deus. Como Deus escolhe determinadas pessoas para serem suas, e essas pessoas que Deus escolheu serão alcançadas pela salvação do Senhor, receberão a salvação do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus escolheu Jacó, e aqui fica bem claro que não foi por obras, mas foi porque Deus quis. Jacó não tinha nem sequer nascido, nem ele nem Esaú, e Deus já havia escolhido ele para ser aquele que carregaria a promessa, que daria continuidade a essa linhagem especial, a essa linhagem que o próprio Deus estava desenvolvendo para o nascimento do Senhor Jesus. Gente, antes mesmo deles nascerem, eles ainda não tinham tido nenhuma atitude para que fosse possível dizer que Jacó mereceu ou não mereceu essa escolha. Ambos não tinham ainda nem nascido, e ambos brigavam no ventre de Rebeca, se empurravam. Então Deus não escolheu Jacó por mérito, isso não existe no Evangelho. Ele escolheu Jacó porque ele quis e estendeu misericórdia e graça sobre a vida de Jacó, porque ele quis. E assim também é comigo e é com você. O Senhor te escolheu para ser dele, não porque você merece isso, mas porque ele quis te estender graça e misericórdia. E eu espero que a partir desta informação você glorifique ao Senhor e agradeça, porque ele te amou, porque ele te escolheu. E esse é um amor profundo, esse é um amor sincero, o verdadeiro amor que te escolhe antes mesmo de você sequer poder agir de forma a merecer isso. Apesar de que nós bem sabemos que não podemos agir de forma a merecer o amor de Deus, porque somos completamente perdidos, completamente contrários ao coração do Senhor e por isso precisamos do seu perdão. Se hoje você entendeu isso no profundo do seu coração e você ainda não se arrependeu diante do Senhor, se arrependa e receba o perdão que já está disponível para você. Receba o amor do Senhor que te escolheu desde antes da fundação do mundo. Nós, infelizmente, vivemos às vezes um evangelho que se pauta em meritocracia.
Você faz, então você merece o amor de Deus. Você faz, então você merece as bênçãos e os milagres. Você faz, então você é um bom crente e, portanto, você merece a bênção do Senhor sobre a sua casa. E eu estou aqui para te alertar que isso é uma mentira. O evangelho não é sobre meritocracia. O evangelho é sobre fé e arrependimento. E esse entendimento equivocado de uma fé falsa, uma fé meritocrática, tem feito com que muitas pessoas sofram carregando um fardo, um jugo que Jesus já tirou das costas delas e, em contrapartida, tem feito com que outras pessoas estejam se tornando cada vez mais orgulhosas e achando que elas realmente são alguma coisa e por isso elas têm a Deus. Mas isso é uma grande mentira que tem feito com que muita gente viva debaixo de uma condenação, viva debaixo de um jugo que elas não precisavam mais estar carregando. Então saiba disso. O Senhor estende graça e misericórdia para quem Ele quer. E isso não faz dele injusto, não. Deus é justo. Nós é que somos injustos. É por isso que muitas verdades a respeito de Deus são tão difíceis de serem entendidas e aceitas por nós. Porque nós somos pecadores, nós somos injustos. Por isso não entendemos a justiça de Deus. Agora Deus é justo, pode acreditar nisso. E tudo que Ele faz e opera em justiça. Ele escolheu a mim, Ele escolheu a você para sermos filhos dele. E isso é motivo, gente, de gratidão. Isso é motivo de celebração. Isso é motivo de desejarmos ardentemente vivermos em santidade para agradar o coração desse Deus que é tão bom, que é tão amoroso e que é tão justo, a ponto de ter enviado seu próprio filho para que sobre ele fosse lançada toda a sua ira, para que ao me salvar e ao te salvar, ele não estivesse agindo em injustiça, ao contrário, para que ele estivesse operando graça e misericórdia sem anular a sua justiça. Ele é 100% justo, 100% misericordioso, 100% gracioso, 100% santo. Deus te abençoe e eu te espero para o próximo vídeo. Nós vamos conhecer esses gêmeos um pouquinho melhor. Até a próxima. Beijo!